Vascaíno, tudo bem? Bem-vindo ao canal Gigante Demais, o segundo canal da plataforma Gigante Vascaíno. Eu sou André Luiz e vamos bater um papo das últimas notícias do nosso Vasco. Lembrando que o canal Gigante Demais faz parte da plataforma Gigante Vascaíno. É o segundo canal da nossa plataforma, né? Nós estamos começando esse trabalho aqui, sempre com vídeos no final da tarde falando de Vasco, é claro. E hoje, o que está quente nos bastidores do Vasco é a batata do Rafael Paiva. Fonte lá do Twitter do Guerreiros da Colina, que o Paiva não fica e quem vai assumir é Felipe Loureiro. Vai ser o novo treinador do Vasco nessa reta final do Brasileiro. Será? Vamos bater um papo sobre isso. Mas antes, quero pedir para que você não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo. O seu like ele é muito importante, ajuda o canal a crescer. Através do seu like, o YouTube entende que o vídeo é relevante e começa a mostrar o vídeo para mais vascaínos. E se você ainda não é inscrito nesse canal aqui, ó, vai lá, se inscreve, né? Aproveita, ativa o sininho de notificações, aquela opção todas. Assim, sempre que tiver vídeos novos por aqui, o YouTube te avisa. Dá essa moral pra gente aí, se você puder, pega o link desse vídeo e compartilha lá nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram. Isso vai ser muito bacana, muito importante pro nosso trabalho. Vamos ver essa história aí do Rafael Paiva ser demitido. O que está acontecendo? Vamos entender todo esse processo. Bem, a coletiva do Rafael Paiva ontem, ela pegou mal nos bastidores, né? O Paiva muito pressionado, um Paiva bem diferente das outras coletivas, um pouco desequilibrado, errando situações do jogo. Por exemplo, ele diz na coletiva que o Verratti perdeu um gol embaixo da trave, que a bola sobrou no canto, um gol que ele não costuma perder, e não foi o Verratti, foi o Hugo Moura a jogada, ele se confundiu, estranho, né? Mostra que ele estava meio desconectado, meio perturbado. Um treinador ali, ele sabe que é o jogador que perdeu o lance, né? Mas ele se confundiu, ele estava muito nervoso na coletiva. Outra situação ruim na coletiva do Paiva, ele diz que o Galdames é melhor do que o Hugo Moura em alguns aspectos, no passe, na primeira bola, nas viradas, que o Hugo Moura é muito bom, mas o Galdames é melhor e tal. Cara, você não vê treinador falando isso, né, de um jogador, comparando um jogador com outro. Isso não acontece em coletiva nenhuma e o Paiva nunca usou esse expediente. E aí teve a frase que ele diz que a torcida do Vasco é a torcida que mais vai a jogador no Campeonato Brasileiro. Ele não vê outras torcidas vaiando o jogador como a torcida do Vasco vaia, né? Ele falou isso. E isso pegou muito mal internamente, né? A diretoria não gostou. E aí começa um zum, isso começou hoje de manhã, de que tem um problema no Vasco. Antes da gente falar sobre o zum, eu ontem no pós-jogo, lá no canal Gigante Vascaíno, eu falei que eu achei estranho a entrada do Emerson Rodrigues meio sem vontade, sem garra, e do Ryan também. Falei, um moleque novo, não quer jogar mais de ponta direita, quer ser centroavante, então não joga mais, mas fala pro cara que não quer jogar. Agora, entrar do jeito que entrou, sem vontade, sem disposição, meio assustado, meio perdido, e o mesmo para outros jogadores também. E aí sai a noite, eu falei, não dá pra entender como é que o Vasco, que eu falei foi isso no pós-jogo, eu falei, não dá pra entender como é que o Vasco para de competir. O Vasco jogou bem no primeiro tempo, jogou até os 30 minutos do primeiro tempo, o Vasco foi jogando bem, mas de repente o Vasco para. E aí o Vasco faz substituições que não agregam, os jogadores que entram não melhoram o time, os caras já entram cansados, é uma coisa esquisita, os caras não correm, não tem vontade. E aí o Paiva na coletiva também falou que era o perfil dos jogadores. Você não vai querer que o Payet corra para fechar espaço, que o Verratti volte na linha atrás do back para fechar espaço. Nós não temos o perfil desses jogadores. Deixou claro que os jogadores são veteranos e não conseguem jogar de forma intensiva. Quando perguntaram, né? O repórter que perguntou na coletiva sobre a intensidade do Vasco. O Vasco não consegue ter intensidade, se é problema de preparação física. Ele diz que acha que não, que é perfil do jogador mesmo. Eu acho até que foi o canal Atenção Vascaínos que fez essa pergunta. Não quero correr o risco de dar créditos errados, mas se eu não me engano foi o canal Atenção Vascaíno que fez essa pergunta. Mas
Acho que foi o Marco Vasconcelos até. Enfim, se você estiver errando o jornalista, peço perdão aqui. Mas alguém fez essa pergunta para ele. E aí ele disse que não, que era mais pelo perfil. Ele não achava que era um problema de preparação física, mas que o problema da competitividade do elenco é o perfil de jogadores, que não tem condição de fazer um jogo tão competitivo. Ou seja, o elenco é mal preparado, o elenco é velho, o elenco não consegue fazer isso. Eu até concordo com ele, porque você consegue montar um esquema, por exemplo, para um time ser competitivo, para o Messi poder jogar. Você não consegue montar um esquema para o Messi poder jogar, para o Verratti poder jogar, para o Payet poder jogar. É muita gente que precisa ter esquema para proteger. O esquema consegue hoje você fazer um rodízio para proteger um, mas não consegue proteger 2, 3. E no Vasco tem um monte de gente que não consegue jogar. O Michael não consegue jogar competitividade em alto nível, o Payet não consegue mais, o Verratti não consegue, o Coutinho não consegue. É muita gente que não consegue. Você olha pro banco, tem mais um monte de gente que não consegue. O Souza não consegue, o Monte Souza nem estava no banco, né? Mas Alex Teixeira não consegue. Então é complicado isso. E o cara que consegue, ele deixou no banco, que foi o Hugo Moura, né? Ele mantou o Galdames, que também não joga tão competitivo assim. Ele alega que o Galdames tem um bom passe e tal. E aí vem a notícia hoje de manhã, né? Assim, não é bem a notícia, um murmúrio começou a aparecer. Apareceu uma linha no GE, apareceu uma linha no Twitter, começou a aparecer fontes dentro do Twitter dizendo que a insatisfação da diretoria com o Paiva foi essa declaração de ele falar que a torcida do Vasco é a que mais vai a jogador, e também porque internamente ele tá mal no vestiário. O grupo não tá mais fechado com ele. E aí dá para notar que isso está acontecendo no campo realmente, que o grupo não está mais fechado com o Paiva. As escolhas do Paiva vêm desagradando o grupo não está gostando das escolhas do Paiva, dele ter abandonado a garotada. Parece que tem um racha no grupo entre veteranos e mais jovens, gringos e não gringos. Cara, tem problemas no vestiário. E aí parece que o Vasco vai oferecer para ele agora, entre hoje ou amanhã, para que ele volte para a base com o salário que ele está agora. Não vai ter redução de salário. Ele vai voltar a ser o treinador da base com o salário que ele ganha, e o Felipe Loureiro assumiria. Então ele vai ser demitido do time profissional e o Felipe Loureiro vai assumir o Vasco já para o jogo contra o Corinthians. No caso de derrota para o Corinthians, diz que isso é um fato, isso vai acontecer, talvez até no vestiário ele já nem dê mais entrevista coletiva. Mas a ideia é salvar o Paiva para a base, mas acham que ele não vai aceitar voltar para a base. Ele agora quer ser treinador profissional, de elencos profissionais. Parece que ele não quer agora dar esse passo para trás. Ele acha que voltar para a base vai ser dar um passo para trás na carreira dele como treinador, e ele agora quer tentar ser treinador profissional. Com isso, o Felipe Loureiro deve assumir o time nesses últimos jogos, enquanto o Vasco não fecha um treinador. Quem está cotado para ser treinador do Vasco em 2025 já está em negociação, já está conversando, é o Pedro Caixinha, português, que era do Bragantino. Fez um bom trabalho durante 2 anos no Bragantino, mas esse ano o Bragantino fez água e ele foi demitido, né? O Bragantino, que chegou a namorar ali a zona do rebaixamento, tá lá ainda brigando, né? Tá lá afundado, e mandaram o Pedro Caixinha embora, e o Vasco tá namorando com o Pedro Caixinha. Parece que já estão em conversas, as conversas já vinham antes do resultado do jogo do Internacional, e parece que vai aquecer, porque talvez o Felipe só fique no jogo do Corinthians. Se o Vasco fechar hoje ou amanhã com o Pedro Caixinha, o Felipe nem vai pro jogo do Corinthians, quem vai é o próprio Paiva, e já na entrevista coletiva ele se despede e o Caixinha assume os 3 jogos que faltam, que é o Atlético Goianiense em casa, o Atlético Mineiro em casa e o Cuiabá fora. Então o Vasco tem aí mais 2 jogos em São Januário que precisa vencer, fazer 6 pontos para jogar para 49 e garantir uma vaga pelo menos numa competição sul-americana. Agora, a situação do Vasco é essa, é desesperadora, 13 jogos, só 2 vitórias. E o Paiva definitivamente subiu no telhado, vai ser realmente demitido. A fonte dessa questão da demissão é do Twitter do Guerreiros da Colina. E o Twitter diz que uma pessoa da Sempre Vasco, que é da chapa da diretoria do Vasco, né, disse que a situação do Paiva é insustentável, que a conversa vai acontecer entre hoje, no máximo amanhã, antes da viagem.
para que ele volte para o Sub-20 e o Felipe Loureiro, que é o Felipe Maestro, né, assuma o time. E isso se não fechar com caixinha entre hoje ou amanhã de manhã. Se até amanhã de manhã fechar com caixinha, nada, o Paiva vai pro jogo do Corinthians, mas já sabendo que depois do jogo ele passa o bastão por caixinha. A história é essa, mas o Vasco vivendo dias de Vasco normais, né? Isso é o Vasco fervilhando. O que não pode é perder do jeito que perdeu, mas também não pode cair tudo nas costas do Paiva, né? Eu acho que é um pouco de covardia, porque apesar do elenco ser horroroso das 7 partes, né? Apesar do Vasco não ter se preparado bem, feito uma boa pré-temporada, foi lá para um resort no Uruguai no início do ano, que o senhor Ramon Dias levou lá a galera para um lugar que nem campo de futebol tem. Pô, tu tem um time de futebol, tem que se preparar numa pré-temporada, tu vai para um lugar que não tem campo, pô, parabéns aos envolvidos, né? Pô, piada em Portugal, isso vai sentar e vai rir, cara, vai morrer de rir. Pô, piada para contar isso durante muitos anos, mas o Vasco fez isso. O Vasco se preparou numa pré-temporada num lugar que não tinha campo de futebol. O campo era horroroso, era pequeno, não tinha as dimensões de um campo profissional. Uma situação ridícula que o Vasco fez lá no resort no Uruguai. Mas tudo isso, né, já passou. Pode influenciar um pouco na preparação física agora, tal, pode. Mas o pior é a janela de mediano do seu Pedrinho. Isso ninguém pode tirar, que o Pedrinho fez uma péssima janela no mediano. Também o Paiva conseguiu montar um time. Aí ele perde o Alisson e perde o David. Quem ele recebe de volta? Ele recebe o Maxime Domingues. Ele recebe o Emerson Rodrigues. Ele recebe o Coutinho, bichado. O Coutinho tá bichado, o Coutinho tá doente. O Coutinho não tá bem. Ele pode recuperar? Pode, mas esse ano não vai jogar. Vai jogar aquele joguinho que jogou ontem, entra com vontade, tu vê até que o Coutinho tá com vontade, tá com desejo de jogar, mas não tem mais, não tem força, joga 10 minutos e para, não aguenta. Aí ganhou também o Alex Teixeira e ganhou o Souza, que nenhum jogador que produz, enquanto os outros times se reforçaram na tabela no meio do ano, se reforçaram as suas equipes e subiram na tabela. E aí o Vasco está sendo ultrapassado pelo Corinthians, que estava afundado na zona de rebaixamento, mas montou um time novo. O Corinthians trouxe o zagueiro que o Vasco queria, o tal do André Ramalho, preferiu ir pro Corinthians, está no Corinthians, trouxe o Depay. O Corinthians trouxe os jogadores que deram um jeito no time. E o time fez uma arrancada e já superou o Vasco. É isso. Né? E o Vasco não conseguiu. Por quê? Porque o seu presidente fez uma péssima janela. E não veio com desculpa que foi falta de grana. Até porque a gente sabe que no mercado ninguém compra ninguém à vista. E você gastou 20 milhões de reais com o Jean Davi e com o Maxime, contratos de 5 anos e 4 anos, respectivamente. Pô, isso é muita maluquice. Né? Provavelmente tem negócio com empresário. É o associativo voltando a ser associativo com todo o seu glamour. Né? É empresário aqui, amigo ali, o amigo do fulano tem que trazer pro ciclano porque ele é meu amigo, e eu tenho que fazer assim, aqui com meu amigo, porque meu amigo vai botar 2 jogadores aqui de graça e não sei o que, e começa essa situação aí do Pires na mão e ficar na mão de empresário. Tá falado? É isso. Só para deixar claro aqui, né, a gente está encerrando o vídeo, só para deixar claro que eu não sou contra a demissão do Paiva, não. Acho que também já deu, já bateu no teto, já deu. Precisa de uma motivação, algo novo aí, mas precisa de um fato novo nessas últimas 4 partidas para dar certo. Eu também acho que a continuidade do Paiva já não dá mais para o Paiva. Concordo com isso, mas não podemos botar a culpa só no Paiva. Temos que lembrar que se estamos em 9º lugar e se disputamos uma semifinal da Copa do Brasil, é graças ao trabalho do Rafael Paiva, que desandou no meio do caminho, até porque entrou o Coutinho em seus Blue Caps e o Vasco, e ele teve que escalar os caras, e os caras eram horrorosos, né? Então também tem culpa no cartório a diretoria do seu Pedrinho, que está fazendo um bom trabalho como presidente, mas na janela de mediano foi horrível, foi um absurdo, mostrou que não tem a mínima condição de montar um time de futebol. Tô com medo da janela agora de janeiro, de dezembro e janeiro. O que esses caras vão fazer? Marcelo Santana, Pedrinho, os scouts do Vasco. Lembrando que o scout do Vasco, segundo o canal Atenção Vascaíno, o jornalista Flávio Dias, teve com o Igor Jesus oferecido e disse não, porque tinha que pagar 6 milhões de luvas pro cara. Preferem pagar 11 milhões ao Maxime Domingues, 9 milhões ao Jean Davi, do que 6 milhões ao Igor Jesus. Os scouts do Vasco. Os do Botafogo acharam que era bom o Igor Jesus. Não foram atrás do Jean Davi nem do Maxime Domingues. Alguém tem que explicar, contratar o Maxime Domingues por esse valor de 11 milhões de reais, que é 1,5 milhão de euros, e dar um contrato de 4 anos pro cara. Um cara com 28 anos de idade, que na Europa nunca jogou em lugar nenhum, estava jogando no Gil Vicente de Portugal, que é com todo respeito, ao Volta Redonda no Rio de Janeiro. Mas, ok.
se é que consegue ganhar do Volta Redonda. O Volta Redonda está ajustado, foi campeão da Série C. Acho que nem do Volta Redonda o Gil Vicente ganha. Mas é isso, gente. Para encerrar, pedir novamente o like de vocês, né? O like ele é muito importante. Pedir para que, se você não é inscrito no canal, que você se inscreva, aproveita, ative o sininho de notificações, a opção toda, né? E que, se você não conhece o nosso primeiro canal, o Gigante Vascaíno, tem um link aqui na descrição. Clica, vai lá, conhece o nosso canal, deixa um like lá no vídeo também, se inscreve lá no Gigante Vascaíno. Gigante Vascaíno, todo dia, vídeo de manhã falando do Vasco. Gigante Demais, todo dia, vídeo falando de Vasco no final da tarde. Tá legal? Comenta aí o que você acha da demissão do Paiva. Já vai tarde, ele é o único culpado ou não é, a diretoria também é culpada, mas vai sobrar pro treinador. Não, deixa seu comentário aí o que você acha disso tudo, da demissão do Paiva. Eu acho que já deu pro Paiva, bateu no teto, acabou para ele, mas que ele sai com a minha gratidão, porque a situação seria bem pior se não fosse por ele. Tá bom? Olha, um grande abraço, fique em paz, até o vídeo de amanhã no canal Gigante Vascaíno. Tchau.